Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Esse é mais um Conexão, terceiro IPI. Você que está no seu lar nessa noite, se conecte com o Senhor, na presença dEle. Ele é o nosso amigo, Ele sempre está conosco. Ele nunca falha, Ele não perde uma batalha. Feche os seus olhos onde você estiver. Vamos estar falando com o nosso Deus nessa hora. Grandioso e exaltado seja o teu santo nome. Estamos, ó Pai, nessa noite aqui para adorarmos ao Senhor nos nossos lares, adorar o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que vive, o Senhor que reina. Tu és o nosso amigo, Senhor, Tu sempre está conosco e nunca perde uma batalha. Nós confiamos no Teu nome, ó Pai, no nome de poder, no nome que restaura, no nome que transforma, no nome que cura, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Confiamos no Senhor, o nosso Pai Todo-Poderoso. Oh Deus, eis-nos aqui, aonde estivermos essa noite, ó Pai, o Teu povo, que possamos Te buscar e adorar o Senhor em espírito e em verdade, pois Tu és digno de adoração e louvor, Tu és majestade santa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos adorar Ele. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, o Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Confiamos, e nele a gente pode confiar. Declare novamente. Conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, o Pai. Seu nome é Jesus Cristo. E nós confiamos no Senhor. E nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Ele é o nosso melhor amigo. E nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. Confiamos, e nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus. E nele a gente pode confiar. Aleluia. Nós confiamos no Teu nome, ó Pai. Tu és poderoso e Tu és grande. Neste lugar, Tu és
vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar tu és real. Vou me entregar totalmente. Se entregue na presença do Senhor nessa noite. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Te adoramos essa noite, na beleza da tua formosura. Nós confiamos no Senhor nesta noite, em todo tempo, pois o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, é por isso que estamos nos nossos lares, para adorar o Senhor que vive, para adorar o Senhor que reina, para adorar o Senhor que ressuscitou, para adorar o Senhor que nunca perde uma batalha. Confiamos no Senhor, confie nele, meu irmão. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu
está, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente ao Senhor, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Adora Ele, te louvamos, Senhor, essa noite. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei ao único que é digno, somente a ti, Jesus.
Aplauda o nome do Senhor nessa noite, meu irmão. Adoramos somente ao Senhor. Confiamos somente no Senhor. Grande é o teu nome e digno de receber adoração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Graça e paz, pastor. Está no álcool em gel ali. É um prazer estar aqui mais uma noite com os irmãos para tratar de um assunto muito pertinente e muito importante na história da igreja, podemos dizer na história da humanidade, né, pastor? Mas antes de começar, eu quero te convidar a curtir o vídeo, a curtir a live e a compartilhar. Verifique se você já é inscrito do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Esteja compartilhando também essa mensagem de hoje, que um dos atos missionários hoje em dia é compartilhar a mensagem. Então não perca essa oportunidade, esteja aí compartilhando. E nós também... eu vou estar de olho aqui no chat do YouTube. Você que tiver uma pergunta, você que tiver um pedido de oração, pode estar mandando aqui também no chat, que nós estaremos lendo aqui. Nós vamos separar uns minutos finais, caso tenha pergunta, tanto do YouTube quanto de alguém que estiver aqui na igreja, para estar respondendo. Hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre aquilo que nós comemoramos no último sábado, dia 31 de outubro. Nós completamos 503 anos, completaram-se 503 anos da Reforma Protestante. E nós vamos estar falando sobre esse ato histórico promovido por Deus, mediante o Espírito Santo, inspirando homens e mulheres a de fato se baterem de frente mesmo e se voltarem à palavra, se voltarem àquilo que a palavra ordena. E de começo, eu quero cumprimentar o pastor mais uma vez, agora que ele está com o microfone, e já vou fazer a primeira pergunta, pastor. Nós comemoramos 503 anos da Reforma, mas para as pessoas que, de repente, alguém que não conheça, alguém que não sabe o que seria isso, o que foi a Reforma Protestante? Graça e paz, Mateus, irmãos que estão presentes aqui nessa noite tanto quanto fria, né? Não chega a ser uma noite chuvosa, mas está uma noite bem, caindo esse sereninho, né? E graças e paz a você que está nos acompanhando aí da sua casa. Nós estamos vivendo um novo tempo, né? E apesar de nós não termos muitas pessoas aqui presencialmente, acredito eu que nós temos aí um grupo nos acompanhando de seus lares, e eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando, mas não deixando de ressaltar a importância da comunhão presencial, né? Comunhão presencial é muito importante, a gente não pode se acomodar, né? É uma opção.
quando a gente não tem outras opções. Mas se a gente tem a opção de estar presente, estar junto, a gente precisa fazer isso, porque nós precisamos dessa comunhão que temos uns com os outros, como igreja do Senhor. Bom, eu quero responder essa pergunta, primeiramente, lendo o texto que virá de base bíblica para a nossa reflexão, que vai ser projetado aí para você acompanhar, tanto aqui na igreja como aí na sua casa. É o texto que está lá em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 16, que diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos, não andaremos. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, Tua palavra, ela nos dirige, ela nos encoraja, ela nos exorta a andarmos pelo bom caminho, que é o caminho da Tua vontade, que são as veredas santas e benditas do Senhor. Nós, ó Pai, pedimos ao Senhor misericórdia, que não sejamos como aqueles que dizem, não andaremos, mas que sejamos como aqueles que afirmam, em Cristo Jesus, nós andaremos pelo caminho que conduz à Tua vontade. Perdoa-nos, ó Pai, porque às vezes nos desviamos, resvalamos os nossos pés, ó Pai, mas como filhos e filhas, nós nessa hora te pedimos perdão e pedimos que o Senhor nos ajude, além de nos perdoar, firmando os nossos pés, firmando os nossos passos, firmando os nossos joelhos, para que eles possam dar passadas firmes em direção à Tua vontade, pela Tua graça, para a Tua glória, segundo a Tua misericórdia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem ouvido falar muito de reforma, gente, e reforma, a primeira coisa que a gente tem que entender, que reforma pressupõe algo que já existe. Se você quer fazer algo assim, extremamente novo, esse é o princípio, você quer construir uma casa, o que você vai fazer? Se houver naquele terreno uma construção, para fazer uma casa nova, você tem que fazer o que com aquela construção antiga? Derrubar, demolir, tirar aquilo tudo, você vai lançar novos alicerces, não é? Você vai construir uma nova parede, você vai mudar tudo. Agora, quando a gente fala de reforma de casa, você precisa derrubar as paredes, você precisa arrancar os alicerces? Não, porque é uma reforma. Você, de alguma maneira, vai aproveitar, inclusive, aquele alicerce. Porque uma coisa, eu não trabalho com construção civil, mas tem nosso irmão, o diácono Elcio, que trabalha, e ele pode, com certeza, confirmar que arrancar o alicerce, ou cavar em cima de um alicerce feito para fazer outro, é uma missão quase impossível. Se o alicerce for um alicerce bem feito, se houver alicerce, porque estando ali é muito trabalho. Então, por que chama-se reforma protestante? Os reformadores, gente, eles não quiseram criar uma nova igreja, não. Eles tinham por objetivo reformar a igreja. Por isso o nome, reforma. Reforma. A ideia não era dividir a igreja, a ideia não era criar outra igreja, seja ela qual o nome que for, porque nós somos muito marcados como povo evangélico por divisões, não é verdade? E o que Deus colocou no coração daqueles homens, e que isso aconteceu antes do século XVI, gente. A reforma, ela conta com proto-reformadores. Por exemplo, né, nós temos ali datando do ano de que viveu entre 1140 e 1205, cerca desse tempo aí, Pedro Valdo. Até hoje, existe a igreja valdense. Na Argentina, aqui na América do Sul, que eu conheço, que eu sei, é lá na Argentina, a igreja valdense. Tomou o nome, né, o sobrenome desse Pedro Valdo, que naquela época, olha só, entre 1140 e 1205, isto é, 300 anos antes da Reforma, propôs também uma mudança na vida da igreja. Só que eles foram perseguidos e, por fim, a igreja
acabou surgindo uma igreja de seguidores de Pedro Valdo, e aí surgiu o movimento valdense, e que se uniu 300 anos depois à Reforma Protestante. Nós temos em 1369, nascido cerca de 1369, e morto em 1415, João Hus, na Boêmia, ali na Europa, que foi um proto-reformador, que também Deus despertou para chamar a igreja a uma mudança de atitude, uma mudança de visão, uma mudança na sua espiritualidade. Porém, ele acabou sendo queimado na fogueira. E diz a lenda, e até o reverendo Douglas falou disso quando esteve aqui falando sobre a reforma, 2 semanas atrás, 2 quartas atrás, que a história diz, melhor dizendo, eu falei lenda, né? Falei história, né? Diz a história que ele, ao ser queimado, ele profetizou dizendo: hoje vocês estão queimando um ganso, porque rã significa ganso. Mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão queimar. Que ele estava, assim, fazendo uma referência à chegada de Martinho Lutero. E nós elegemos o dia 31 de outubro para comemorar o dia da Reforma Protestante, porque foi neste dia que este monge, que então estava dentro da Igreja Católica, doutor em teologia, especialidade em Bíblia, estudante do Novo Testamento, especialmente de Romanos, que, a partir deste estudo, Lutero teve um despertamento espiritual. Lutero era um homem muito supersticioso, gente. Ele foi fazer teologia com medo de ir para o inferno. Não foi aquele processo assim, eu vou fazer teologia para o meu conhecimento, para servir na igreja, ou porque eu me sinto chamado ao ministério, ao sacerdócio. Ele tinha medo do inferno. Também diz a história que na sua juventude, um amigo de Lutero morreu eletrocutado numa tempestade de raios. E ele fez uma promessa que, se ele sobrevivesse, né, ele iria fazer teologia. Ele se tornaria monge. Então, Lutero fez esse caminho com medo de ir para o inferno. Então, a visão que ele tinha de Deus não era este Deus que nós pregamos dentro de uma teologia saudável, que é o Deus da graça, Deus da misericórdia. É claro que Deus também, gente, é juízo. O mesmo Deus, a mesma palavra de Deus, melhor dizendo, que fala da existência de um céu, é a palavra que fala que existe o quê? Um inferno. E isso é verdade. A pregação do céu e a pregação do inferno, elas têm lugar na igreja. Porque as pessoas precisam saber entender que, se existe um céu para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, existe um inferno para aqueles que não fazem, que não reconhecem o sacrifício de Cristo. Isso é verdade, isso faz parte da justiça de Deus. Porque o mesmo Deus que é amor é um Deus que é justiça. Ele é perfeito em todas as coisas. O amor de Deus não anula a justiça de Deus. Mas a graça de Deus nos propicia a salvação. Graça é favor imerecido. Mas vamos lá, porque a gente tem algumas coisas para falar ainda. A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu, eclodiu, irrompeu no século XVI, marcadamente, historicamente, dia 31 de outubro de 1517, quando este monge Lutero, Martinho Lutero, monge alemão, ele pregou na porta da catedral da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, onde ele propôs uma reforma, uma mudança na igreja. Ele não propôs, vamos criar uma nova igreja, vamos criar a igreja luterana, vamos criar a igreja presbiteriana, vamos criar a igreja evangélica. Não. Ele propôs, precisamos voltar para a palavra, porque ele foi desperto pelo estudo da palavra, não por se tornar um doutor em teologia, mas porque Deus, por meio da palavra, falou com ele e mudou a mente dele. Ele, na verdade, ao começar a estudar a Bíblia, Lutero verdadeiramente, podemos assim dizer, se converteu. Porque apesar de ser um monge, estar fazendo teologia, Lutero não tinha paz, ele tinha medo de Deus. Quem pode verdadeiramente dizer que conhece a Deus, que é amor, se serve a Deus por medo de ir para o inferno?
Nós não podemos servir a Deus por medo de ir para o inferno. Nós precisamos servir a Deus porque nós amamos ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Porque nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Lutero não tinha esse pensamento e muitas pessoas da época dele, desse período da Idade Média, também tinham medo de Deus. A igreja não era um lugar de cura, era um lugar de opressão. Havia uma grande ignorância espiritual com respeito à palavra. Haviam sacerdotes que não sabiam ler, e nada contra um irmão ou uma irmã que não sabe ler, porque eu tenho certeza, como eu conheço, muitos conhecem irmãos que não são tão hábeis na leitura, mas são piedosos. Mas pense bem, como um pastor, alguém que tem a função de ensinar, o padre tem esse papel pastoral de ensinar os fiéis, como ele vai ensinar se ele não sabe ler as Escrituras? Agora, hoje você tem a Bíblia na palma da sua mão, não apenas em papel, mas no seu celular, porque a Bíblia em papel, por mais barato que esteja, ainda você pode dizer, não, mas eu não tenho dinheiro. Mas olha, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas, elas não têm arroz e feijão dentro do armário, mas têm um celular e com um plano de acesso à internet para consultar no mínimo o WhatsApp, no mínimo. É ou não é? Falta comida, mas não falta internet. Falta comida, mas você não compra uma máquina de lavar. O carro está quebrado na garagem, mas tem o celular, porque sem celular não pode ficar. A maioria das pessoas é assim. Então, não tem desculpa. Aqui no celular você tem milhares de versões de Bíblia, milhares é exagero, centenas de milhões, centenas de versões de Bíblias. Então, a gente tem acesso. Naquela época, gente, a Bíblia era um artigo tão caro, que ela estava acorrentada dentro dos monastérios. Porque uma Bíblia era muito dinheiro. Você imagina a tradução de uma Bíblia desse tamanho, aí, 66 livros, o tanto de páginas, era um tesouro uma Bíblia. Elas ficavam acorrentadas dentro do monastério. Isso é muito ilustrativo, né? A Bíblia estava acorrentada e fechada dentro da igreja. E é por isso que havia tanta ignorância espiritual. E é por isso que chegou no tempo que não deu mais, né? Deus foi preparando, e chegou uma época que irrompeu a reforma como um grande despertamento, avivamento, um chamado de volta às fontes, no caso aqui, de volta à Escritura. Perfeito. E, pastor, nesse movimento, os reformadores depois, eles formaram como se fossem os 5 pilares da reforma protestante, que é conhecido como os 5 solas: somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente Deus, a glória, e somente as Escrituras. E, pastor, qual foi a importância dos 5 solas para a reforma protestante? E para a igreja também? É claro que a gente não pode resumir todo esse avivamento, todo esse movimento, em alguns minutos, em alguns itens, né? Mas os 5 solas da reforma foram muito importantes mesmo. Sola é uma expressão latina, significa somente, né? Os 5 solas são o sola Escritura, o solus Christus, sola gratia, sola fide, sola deo gloria. Bom, traduzindo, somente a Escritura, somente Cristo, ou Cristo sozinho, né? Nesse sentido eu vou explicar depois, né? O que pode significar isso, ou o que significa. Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e somente glória a Deus, para fechar isso tudo, né? Bom, a importância destes solas, né, para a reforma é ressaltar que nós, irmãos, como igreja, nós somos um povo, como até ministramos no domingo, em 1 Pedro 2,9, de propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos entender que o Deus que você e eu servimos é um Deus que exige exclusividade.
Deus já deixou isso bem claro. Ele não queria deixar dúvidas para o povo a quem se revelou lá no Antigo Testamento, que era Ele quem estava salvando, era Ele quem estava fazendo. Por exemplo, em um momento lá no Antigo Testamento, Deus fala para o povo assim, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior dos povos. Não foi porque vocês eram os mais fortes, não os mais capazes, não os mais inteligentes, nem os melhores. Pelo contrário, eu escolhi vocês porque vocês eram os mais fracos, os mais improváveis, para mostrar o quê? A glória dele nas nossas vidas. Não é isso que o Senhor diz lá no livro do profeta Isaías? Minha glória eu não divido com ninguém. Eu não divido minha glória com imagem de escultura, com outros deuses, até porque eles não existem. Existem seres espirituais, mas Deus, na acepção do termo, ou seja, aquele que é o soberano, que está acima de tudo e de todos, só existe um Deus, que subsiste ou existe nas 3 pessoas da Trindade, permanecendo um, Pai, Filho e Espírito Santo. Existem outros seres espirituais, existem os anjos, existe o diabo, os demônios, existem. Agora, Deus existe um só. E este Deus, ele exige da nossa parte compromisso integral, porque o compromisso dele também é integral. Jesus não morreu mais ou menos na cruz do Calvário. Ele encarnou-se e ele morreu. Jesus estava ali, o Filho de Deus, morrendo por nós pecadores. O compromisso de Deus foi um compromisso extremo, um compromisso radical, um compromisso integral. Poderia Deus esperar menos de nós do que isso? Só que ao longo da história da igreja, irmãos, principalmente quando a igreja ela se tornou a religião oficial do Estado, lá na época do imperador Teodósio, tem gente que confunde, fala que na época de Constantino. Não, Constantino parou de perseguir a igreja, disse que havia se convertido. Alguns historiadores colocam isso aí, né, um pouco, questionam, né? Exatamente. Mas ela foi oficializada como religião oficial do Império Romano com o imperador Teodósio. E aí a gente poderia pensar assim, olha, que legal, né? Porque a igreja ia ser uma bênção que a igreja fosse considerada a religião oficial, por exemplo, do Brasil, né? A igreja presbiteriana, quem sabe? Não. Por que não? Porque eu vou caminhar alguns séculos à frente, vou citar a Confissão de Fé de Westminster, que é o arrazoado teológico que dá a base para a nossa igreja. Nós presbiterianos somos confessionais. A igreja presbiteriana independente é uma igreja confessional porque ela subscreve, ela endossa, ela afirma que a Confissão de Fé de Westminster, a doutrina ali sistematizada, que é a doutrina bíblica, tá? É a doutrina bíblica, a confissão não é inerrante, a Bíblia é inerrante. Qualquer outro texto não é. Confissão, constituição da igreja, estatuto, tudo isso é passível de erro, de reforma. A Bíblia não. E a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte, que nós, como igreja presbiteriana, afirmamos a separação de igreja e Estado. Nós convivemos dentro dessa questão política, nós estamos vivendo um tempo político aqui até único, né? A gente está vivendo uma expectativa aí das eleições municipais, para o executivo, para o legislativo, está tudo muito confuso, né, por causa de tempo de pandemia e tantas coisas. E o cristão, ele deve participar do processo político? Claro. Por quê? Porque nós estamos no mundo. Quando a gente estiver lá no novo céu e nova terra, não vai ter nada disso. Mas enquanto você está aqui, você tem que votar, você pode concorrer a algum cargo. Isso faz parte da vida. Mas o que a gente tem que deixar bem claro é a separação. A separação. Porque quando mistura demais, acaba dando errado lá na frente. Porque os interesses são diversos, não são os mesmos. A igreja, quando se tornou a religião oficial do Estado, o que aconteceu?
Você conseguir um cargo dentro do Império Romano significava conseguir também um cargo de liderança na igreja. E você sabe o que acontece quando o homem entra a política e principalmente a politicagem. Você sabe o que acontece. A gente está vendo aí no nosso país, né? E não vou citar nomes aqui, mas não é sem razão que há pessoas que levam o nome, o cargo, né, até de certos líderes eclesiásticos e que acabaram se envolvendo em grandes problemas e escândalos de corrupção no nosso país e até no nosso estado. Então, isso começou a bagunçar demais a igreja, além do problema doutrinário. Começaram a entrar doutrinas que as Escrituras não apoiavam, nem apoiam ainda hoje. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, a gente precisa fazer uma separação aqui. Nós afirmamos somente a Escritura, sola Escritura, porque nós entendemos, como igreja presbiteriana, reformada, evangélica, protestante, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é o fundamento da igreja. Lembra que eu falei sobre a reforma, que a reforma pretendia reformar a igreja, mas não tirar o fundamento? Qual é o fundamento da igreja? A doutrina dos apóstolos, que foi ensinado por Jesus Cristo, é a palavra de Deus. A gente não quer tirar. Os reformadores falavam assim, olha, o fundamento da igreja permanece, é a palavra. Vamos construir, vamos tirar aquilo que não faz parte desse fundamento. Só que a visão é o seguinte, a visão da Igreja Católica Romana é que a Bíblia veio da igreja. Por essa razão, lá no Concílio de Trento, que foi a contra-reforma, que aconteceu após a reforma protestante, aquele movimento, foi ali que eles introduziram os livros que nós consideramos apócrifos, Macabeus e dentre outros. Por quê? Se a Bíblia veio da igreja, quem tem autoridade sobre quem? A igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Então, a tradição católica, ela tem peso, pelo menos igual às Escrituras. O Papa, quando ele assina uma encíclica e assina ali, carimba e é documental, a doutrina da Igreja Católica é que o Papa é infalível. Para nós isso não vale. Por quê? Olha a diferença. Nós, evangélicos, você que é evangélico, entende que a igreja veio da Bíblia. Então, quem tem autoridade sobre quem? A Bíblia tem autoridade sobre a igreja. Percebeu a diferença? Essa diferença entre o pensamento protestante e o católico. A igreja veio, a Bíblia veio da igreja, então a igreja tem autoridade para até atualizar algumas coisas aí. Já no nosso caso, não. Nós entendemos que a igreja veio da Bíblia e é por isso que entra aí o sola Escritura. Não é a tradição humana, não é a palavra de um líder, seja ele quem for, mas somente a Escritura é fonte de autoridade. Esse é o lugar que a Escritura ocupa, então. Exatamente. Um lugar de prioridade. Exatamente. Inclusive, é uma outra pergunta aí que eu já entrei e já respondi. Bom, somente Cristo. A igreja afirma que somente em Jesus há salvação. João 14:6. Quando Tomé perguntou para Jesus, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? O que Jesus respondeu? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como ir para o céu, entrar pela janelinha, entrar pela porta de trás, você só entra pela porta da frente. E Jesus também disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará e sairá, entrará e achará pastagem, achará alimento para a alma. Salmo 23, estava pregando hoje isso na Rádio Shalom. O Senhor é o meu pastor.
E este Senhor é Jesus. Jesus, em João 10, diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Havia uma cultura, como hoje há também, parece-nos, né, de que havia outras formas de alcançar a salvação. E a palavra de Deus não nos ensina isso. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, e somente Jesus. Por isso que essa palavra, solos Christus, ou somente Cristo, ou Cristo sozinho é quem salva o ser humano. Não precisa de complemento de santo nenhum. Santos são aqueles que creem em Jesus e vivem uma vida aqui. Sim, somos pecadores justificados, pecadores que são santificados. Não quer dizer que a gente não vai pecar, mas quando nós morrermos, novamente a Confissão de Fé de Westminster diz que as nossas almas são aperfeiçoadas em santidade. Sabe para quê? Para que você esteja na presença de Deus. Esse negócio de falar que o crente morre e fica todo mundo no mesmo balaio, as almas dos crentes e daqueles que morreram sem Cristo esperando a ressurreição, gente, a Bíblia não ensina isso. Você e eu, quando morrermos em Cristo, a nossa alma vai para a presença do Senhor. Como pode, gente, alguém que teve a alma, o coração lavado pelo sangue de Jesus continuar, estar no mesmo lugar que alguém que morreu sem Cristo? Isso não tem lógica, até, de certa forma, é indigno em relação à salvação, ao preço da nossa salvação. Então, mas até chegar lá, nós precisamos buscar viver em santidade. Mas, mesmo isso, não é a razão pela qual a gente vai para o céu. A gente vai para o céu por causa de Jesus. Porque quando você morre, quando eu morrer, você e eu, nós continuaremos ainda pecadores. A gente vai ter algum pecado. Se dependesse a gente estar 100% santo, como que a gente ia? A gente não ia conseguir entrar no céu. É somente por Jesus. É claro que isso não significa que nós vamos viver dissolutamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é preciso lembrar que nós entramos no céu somente por meio de Jesus Cristo, e já estou sendo jogado lá para o outro sola, né? Ô pastor, tem uma frase do pastor Hernandes que eu gosto muito, que ele dizendo sobre isso, ele diz que o caminho do homem a Deus não foi um caminho construído da terra ao céu, mas é um caminho do céu até a terra, e esse caminho é Cristo sozinho, né? Eu gostei muito desse Cristo sozinho. É isso aí. Agora, você vai falar assim, e quem opera isso? Bom, como eu tenho essa garantia, né? Aí vem somente a graça. Graça, um termo assim muito, muito resumido, é favor imerecido. Eu sou salvo, você é salvo, não porque o Deus olhou para a gente, olhou para o Mateus, pô, Mateus, você está bonitinho com essa calça vinho, né, roxa, né, esse, né, visualzinho, esse cabelinho de lado, olha só, Mateus, olha que cara de bom menino, né? Então, se não fosse a graça, né? Nada disso. Nada disso. Né? Nada disso. A questão não é essa, Deus não viu nada de bom em nós. Só que Ele nos vê com os olhos de Jesus. Entende? É por isso que a gente tem que olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Deus nos vê com os olhos de Jesus. A graça de Deus é isso. A graça de Deus é esse favor que nós não fizemos nada por merecer, mas que mesmo assim nos alcançou. É o amor que nós não amamos primeiro, mas mesmo assim nos amou. A nossa salvação, ela vem, como você disse, do alto para baixo. Ela não vem de baixo para o alto, de baixo para cima. Ela veio dos céus e nos alcançou. A graça nos alcançou. Né? A gente tem até alguns hinos, né? E dentre eles Graça Maravilhosa, né? Que é um hino composto por salvo me engano, John Milton, acho que é John Milton mesmo, que era um homem extremamente largado, né, na vida, né, sem
restrições, até mercador de escravos à época ele foi. Até que ele foi... Amazing Grace. Até que ele foi alcançado pela graça de Deus e ele mesmo passou pela experiência de ser escravo. Né? De ser escravo. E é uma biografia dele que é de mercador, de traficante de escravos a pregador do evangelho. Ele se tornou um pastor, mas ele não foi salvo porque ele se tornou um pastor. Ele se tornou um pastor porque ele foi salvo, porque ele foi alcançado pelo evangelho da graça. O evangelho que não negocia. E a gente fica pensando, olhando isso e vendo o que Paulo disse para os Gálatas, né? Se alguém vier e pregar outro evangelho, mesmo eu, um anjo do céu, seja considerado maldito. É o evangelho da graça que tem sido pregado hoje em dia? Ou o evangelho do toma lá, dá cá? Não tem nada que eu possa dar a Deus que Ele já não tenha. Por isso que a reforma, ela veio afirmar, somente pela graça nós somos salvos. Não adianta você procurar aí fazer penitências, não adianta você... Era muito comum na época as relíquias, né? Pregos que diziam que era da cruz, né? Gotas de sangue de Jesus. Como? Madeira, né? Exato, lascas da cruz, cabeça de um determinado santo, de um irmão, e diziam que aquilo ali aperfeiçoar. Não, nada disso. Além do fato de que uma das teses de Lutero denunciava a venda das indulgências. A gente não pode deixar de falar nisso. A indulgência era um documento assinado pelo Papa, então, da época, que conferia perdão de pecados àquela pessoa que adquirisse isso daí. A verdade, isso aí foi feita uma campanha para a construção da Catedral de São Pedro, belíssima, que está lá em Roma até hoje, riquíssima. E os cofres da igreja estavam vazios, então teve-se essa ideia da venda de indulgência. O que era indulgência? Era um documento que assegurava para quem estava em vida e para quem já havia morrido, que a pessoa teria o perdão de pecados conforme, claro, maior fosse o valor pago pela indulgência. Maior, mais caro, maior o perdão. E, à época, um monge chamado Tetzel, ele foi encarregado de fazer a publicidade da venda das indulgências. E a história nos diz que havia um slogan do Tetzel, que dizia o seguinte: tão logo se ouça o tilintar das moedas no gasofilácio, tão rápido a alma do seu ente querido sairá do purgatório e entrará no paraíso. Ele era um ótimo publicitário, né? Imagina. E é claro que aqui nós não estamos afirmando a existência dessa doutrina do purgatório, porque a Bíblia nos ensina que há céu e inferno. Os que morreram estão esperando a ressurreição do juízo final, os que morreram em Cristo com o Senhor, e os que não morreram em Cristo separados do Senhor. Mas essa era a ideia. Era a ideia que consolava muita gente. Agora, o grande problema é que nós vivíamos numa época de profunda miséria social. A reforma teve consequências sociais? Teve consequências sociais. Teve. Eu creio que o tempo não nos permite entrar nesse mérito. Mas, veja bem, a maioria das pessoas não tinha tanto dinheiro assim. O pouco que tinham tentava comprar essas indulgências. Mas é claro que quem comprava o perdão maior era quem tinha o quê? Mais dinheiro. Logo, quem entrava mais rápido no céu era o mais rico. Totalmente contrário ao evangelho da graça. Ninguém compra a entrada para o céu. E uma das coisas que Lutero denunciou nas suas 95 teses foi exatamente isso. A pergunta que eu faço para a nossa reflexão: e hoje, será que não tem havido modernas vendas de indulgências? Será que as pessoas não têm feito isso também? Negociado a bênção de Deus? A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Faça uma diferença muito clara aqui. Você ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, não tem nada a ver com isso. Você não dá o seu dízimo e a sua oferta porque você quer entrar no céu, para garantir a sua entrada no céu. Não. A garantia da sua entrada no céu, somente Jesus. Somente pela graça
e somente pela fé, como nós vamos falar agora à frente. Você entrega o seu dízimo, você é fiel nas suas ofertas, porque você já é um cidadão do céu. Você é fiel porque, em primeiro lugar, Deus é fiel. Isso é obediência, é gratidão, é compromisso. Não é isso que garante você entrar no céu. O que garante você entrar no céu é Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. E você permanece em Cristo, vivendo como um crente, porque a bênção do Senhor, ela é determinada pela obediência. Lembre-se do texto que nós lemos lá no começo. Ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Se você andar pelo bom caminho, você vai achar descanso, você vai achar a bênção de Deus. Agora, se não, você vai procurar, vai achar luta, vai achar complicação, enfim. E eu já emendo para quase fechar com sola fide. A fé não é apenas uma questão de você ter para alcançar alguma coisa. A fé é condição sine qua non, condição inegociável para que você seja salvo. A fé como dom de Deus. Lutero foi desperto por isso. Lutero tinha medo de ir para o inferno. E aí ele começou a ler Romanos e entendeu que o justo viverá por fé. Justificação pela fé. Isso significa sola fide. Nós precisamos entender que a fé, ela não é, vamos dizer assim, um artigo que nos vai fazer não passar pelas lutas, pelos problemas. Por exemplo, se você está passando por uma luta, talvez não, há irmãos passando por enfermidades. Há igrejas hoje que falam, isso é falta de fé. Não necessariamente. Não necessariamente, porque se fosse assim, os cristãos não teriam lutas, os cristãos fiéis, que estão ali firmes. Eu recentemente no programa lá da Rádio 38, passei a música do Gabriel Guedes, Em Memória, né? Que é uma releitura de uma música, até uma irmã, a irmã Débora Cerqueira, que cantava muito lá na segunda igreja, lá em Vila Americana, e falando exatamente sobre aqueles irmãos que morreram nas arenas romanas, no Coliseu, por gladiadores, comidos por feras, e não negaram a Cristo. Esses irmãos não tinham fé? Os irmãos que estão presos hoje, lá onde a igreja está sendo perseguida, estão nos porões deste mundo, nas celas frias deste mundo, e às vezes morrendo, eles estão lá porque Deus os abandonou? Deus não abandonou. Deus não retirou a salvação deles. Eles estão lá porque eles se mantêm fiéis ao Senhor. Isso é fé. E eles são justificados não porque eles estão sofrendo, mas porque Jesus Cristo morreu por eles. Tanto eles que estão passando por essa luta, como nós que estamos vivendo aqui relativamente tranquilos, somos justificados pela fé. Tudo isso para que nós entendamos que a glória é somente de Deus. Por isso, para fechar esses 5 solas, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, a consequência disso tudo, que a glória só pode ser de Deus. Nada do que nós fazemos aqui, irmãos, nós podemos tomar para nós, dizer, nós fizemos, nós somos, nós podemos. Não. Deus fez, Deus pode, Deus vai continuar fazendo. Somente a Deus a glória. Esse que é o nosso chamado, viver para a glória de Deus. E os reformadores, eles chamaram esse princípio para nortear a igreja. A igreja, o cristão que não vive para a glória de Deus, ele vive uma vida sem propósito. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que a glória de Deus se reflita em nós, mas vá somente para Ele. Não há homem, não há mulher, não há igreja, não há instituição. Os reformadores, Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Bucer,
os proto-reformadores, Wycliffe, Hus, Savonarola, Pedro Valdo, todos eles eram apenas vasos, como nós somos vasos. A glória é de Deus. Nosso objetivo é o céu. A nossa pátria é o céu. Nós vamos viver lá para sempre, gozando, usufruindo da presença gloriosa do Senhor por causa do amor dele para conosco. E tudo que nós fizemos nessa vida deve ter por objetivo glorificar a Deus. E aquilo que não glorifica a Deus, nós devemos colocar debaixo dos nossos joelhos, em oração, quebrantados, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não glorificamos o nome dele. E nós vamos ser alcançados pelo perdão do Senhor, porque a graça continua presente, a fé justificadora também, e Jesus continua sendo mediador entre nós e o Senhor e o Pai. Amém. Partindo para o final já da nossa conexão, o pastor, quando ele começou a falar sobre os solas, ele começou sobre o sola Escritura, e ele já respondeu a pergunta de qual o lugar que ocupa as Escrituras nessas 5 solas, que é o lugar principal, porque é da Escritura que vem tudo. A nossa fé vem do ouvir, e ouvir o quê? A palavra. O Deus que nós conhecemos vem de onde? Quem que revela Deus? A palavra. Quem que revela Jesus? A palavra. A graça está na palavra. Tudo está na palavra. Então, esse é o lugar que ocupa as Escrituras. E pastor, nós celebramos 503 anos da Reforma Protestante. Algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas que continua sendo relevante para nós hoje. E é exatamente isso que eu quero que você fale um pouco. Qual que é a relevância dessa celebração nos tempos de hoje, para a igreja de hoje? Qual que é a relevância de comemorarmos, de lembrarmos, de vivermos essa reforma tão importante para a humanidade nos tempos de hoje? Bom, é fundamental, irmãos. Alguém perguntou assim, muitos já perguntaram isso, será que não é necessário hoje uma nova reforma? E outros evocam um dito da reforma. Inclusive, acabaram de perguntar aqui no chat, o Wesley, perguntando a necessidade de uma nova reforma, e eu acredito que você possa... Aí a gente vai para uma expressão que reflete a reforma, apesar de não ter sido cunhada pelos reformadores da época, Calvino, Lutero, mas ela reflete o espírito da reforma. Ecclesia reformata semper reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Também mais um dito, uma expressão latina. A primeira coisa, a gente não precisa de uma nova reforma, desde que nós já tenhamos passado por uma reforma. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que há igrejas hoje que passaram batido da reforma, pularam esse capítulo. Porque parecem estar cometendo os mesmos erros que já foram combatidos há mais de 500 anos atrás. Só que coloca uma capa evangélica, a Bíblia acaba sendo um texto para provar as suas próprias convicções. Existe um culto da personalidade, aquilo que um determinado líder fala tem valor sacramental, ele praticamente é inerrante, ainda que ele fale algo que seja contrário às Escrituras, e diferentemente do que diz aqui, ou indo ao encontro do que diz aqui, a parte final do versículo 16 de Jeremias 6, quando a palavra de Deus exorta, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Se a igreja já passou pela reforma, se ela recebeu e vive esse legado da reforma, sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, vive para a glória de Deus, só lhe deu glória, ela precisa continuar sendo reformada pelas Escrituras. Se ela já passou por uma reforma. Tem igreja que precisa ainda ler este capítulo da história que o Espírito Santo de Deus está escrevendo. Elas precisam de uma reforma, não de uma nova, mas apenas ouvir o chamado, o brado da reforma de há 503 anos atrás, que não foi de fazer algo novo, mas de voltar aos princípios que nunca deixaram de ser o fundamento da igreja e que estão aqui, na palavra de Deus. Este termo
pressupõe essa expressão, igreja reformada, sempre se reformando, pressupõe que a igreja já tenha passado por uma reforma. Ok. Que ela seja reformada segundo a palavra de Deus. Porque, se não for segundo a palavra de Deus, ela estará indo ao encontro da advertência, indo de encontro, na verdade, à advertência de Paulo, conforme Romanos, capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a igreja não está se reformando conforme a palavra, é um termo também, outro termo, são de línguas estranhas, são de línguas latinas. Secundum verbum Dei, eclesia reformada, sempre reformanda est. Secundum verbum Dei, igreja reformada, sempre se reformando de acordo, conforme a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos concordar, e eu faço questão de frisar isso aqui, que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela não deixou de ser relevante. Eu quero usar um dito, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. O jornal que não saiu ainda, a Bíblia é mais atual, porque ela já tem resposta. Ela já tem resposta. E é por isso que, mais do que nunca hoje, nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus como referencial único de fé e de prática, para que nós não nos desviemos do caminho. Porque muitos, relegando a Bíblia em segundo plano, estão se desviando do caminho e saindo dos trilhos. O que acontece quando um trem sai dos trilhos? Ele descarrilha. Não tem como um trem continuar avançando se, por exemplo, a locomotiva sair dos trilhos, ou se um vagão sair dos trilhos, vai puxando tudo. Então, meus irmãos, a reforma, mais do que nunca, hoje é relevante, porque ela foi um brado, um chamado do Espírito Santo de Deus, para que a igreja pudesse despertar e voltar para o caminho que ela nunca deveria ter saído. Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Que nós não sejamos como aqueles que dizem, não andaremos. Deus está nos chamando, mais do que nunca hoje, mais de 500 anos depois, a voltar, a olhar para as veredas antigas, a olhar para as Escrituras, sermos uma igreja bíblica, para sermos uma igreja reformada e transformada, relevante para o mundo de hoje, mas dentro da palavra. Todas as respostas que o mundo precisa estão aqui na palavra. A reforma foi um evento único. Nós precisamos, respondendo a pergunta, continuar sendo reformados segundo a palavra. Se já passamos por uma reforma. Se não passamos, aí é necessário que haja uma reforma, sim. Amém. Já encerrando a nossa conexão dessa noite, eu quero deixar o convite para você. Nós falamos muito sobre toda essa obra que Deus, mediante o Espírito, realizou na história da humanidade, há 503 anos atrás, através da vida de, não somente Martinho Lutero, mas como todos esses que o pastor citou, os pré-reformadores, aqueles que vieram depois de Lutero. Quantas pessoas foram assassinadas por manter essa verdade, por realizar essa obra que o próprio Deus estava realizando através da vida deles. E eu quero te deixar esse convite essa noite para você. Você que ainda não passou por essa reforma,
o presente do Senhor está aí. A verdade é que Jesus Cristo, Ele no tempo oportuno, Ele veio como homem, em carne e osso, Ele habitou entre nós, Ele passou as mesmas necessidades que nós passamos, mas um diferencial dele, Ele não pecou. E Ele faleceu, Ele morreu, Ele foi assassinado na cruz, Ele se entregou na cruz, por mim e por você. E no terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Deus oferece, mediante esse sacrifício de Jesus, a salvação. Essa é a oportunidade que você tem. Paulo vai dizer em uma de suas cartas: este é o tempo oportuno, chegou o tempo da salvação, este é o tempo da salvação. Então que você, essa noite, você que não sabe se passou por essa reforma ainda, deixe o Espírito Santo transformar o seu coração, entregue sua vida ao Senhor das nossas vidas, Jesus Cristo. Ele que é o único caminho, Ele que é a única verdade, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Tudo é sobre Ele, a palavra é sobre Ele. E que o Espírito Santo possa realizar essa grande obra na sua vida. E que você, a partir de hoje, seja mesmo considerado filho e filha de Deus. Para a honra e para a glória de Deus, o Pai somente. Receba esse presente gracioso. E que você se sinta abraçado nesse momento. Agora, por fim, nós estaremos orando. O pastor estará orando, pretando a bênção, orando pelos enfermos da nossa igreja, para que em breve todos se recuperem, orando para que essa pandemia possa passar logo, para que possamos estar aqui sem limitações, com bastante aglomeração, como nós gostamos, e é isso. Eu não sei se tem algum aviso, pastor? Não, só isso. Então vamos colocar em pé. O pastor vai estar orando e logo em seguida encerrando nossa conexão dessa noite. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque somos herdeiros de um grande legado espiritual, que nos foi deixado por homens e mulheres de Deus, que escolheram ser obedientes ao Senhor, que olharam e perguntaram pelo bom caminho, pelas antigas veredas, e escolheram um bom caminho. Pai, que nós possamos permanecer neste caminho, que a Tua graça nos sustente neste caminho, que as Escrituras sejam aqui o nosso norteador, o nosso GPS da nossa alma, ó Pai, que nos conduza a viver uma vida que glorifique o Teu santo nome. Guarda e santifica a Tua igreja na Tua palavra, que é a verdade. E nós te pedimos, ó Pai, abençoa cada um dos irmãos que aqui estão, abençoa aqueles que estão nos seus lares. Nós te pedimos pelos enfermos, ó Pai, visita cada um deles com graça, com misericórdia. Nós clamamos nesta hora, os que estão em casa, ó Pai, os que estão, ó Deus, nos hospitais, Senhor, nossos irmãos queridos, Senhor, que estão necessitando, ó Pai, do cuidado amoroso e bendito do Senhor. Cura, ó Deus, as enfermidades do corpo, as enfermidades nas emoções, na alma, ó Pai. Sobretudo, ó Deus, aqueles que estão espiritualmente enfermos, que o Senhor possa estar curando nesta hora. Em nome de Jesus, com a salvação pela graça do Senhor. Pai, visita cada lar que está nos assistindo nesta hora, ou que ainda nos assistirá, porque Tu és o Deus onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Eu sei que essa palavra há de abençoar outras vidas que hão de assisti-la, que sejam, ó Deus, tocadas, abençoadas pelo Teu Espírito Santo. Despede-nos debaixo da Tua paz nesta hora. Abençoa, Deus, a esta igreja, a nossa congregação, os demais IPIs, nosso presbitério, o Arraial Presbiteriano Independente. Abençoa, Deus, a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país e as nações do mundo. Tenha misericórdia, ó Deus, em meio a essa pandemia, que haja também um despertamento para que homens e mulheres possam se quebrantar e voltar-se para o Senhor Jesus, encontrando em Ti esperança, vida, salvação. Nós oramos agradecidos, ó Pai, pelo grande legado da reforma, e que sejamos, ó Pai, tais como aqueles, ó Deus, que não apenas receberam, mas que vão manter este legado espiritual, e que vão deixar um legado para as gerações vindouras até que Jesus volte. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.
E que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seja contigo, seja sobre a sua casa, seja sobre esta igreja e todo o Arraial Presbiteriano Independente, estenda-se sobre a Igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diga amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão.